Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula de ciências? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre astronomia, sobre o céu. Vamos lá? Desde sempre as pessoas têm curiosidade sobre o céu. Não é de hoje que as pessoas começaram a pesquisar sobre o que tem no céu, sobre o que está fora do planeta Terra. Na verdade, desde muito tempo atrás, desde a antiguidade, que nós humanos temos curiosidade em saber mais sobre o céu, sobre as estrelas. Desde sempre também as pessoas olhavam para o céu para se orientar. Então, eles perceberam que todos os dias sempre acontecia a mesma coisa. O Sol fazia o mesmo movimento. Então, ele nascia de um lado e ele ia se pôr do outro lado. E as pessoas começaram a chamar esse momento em que o Sol está clareando a Terra, as pessoas começaram a chamar de dia, né? Que a gente hoje chama de dia. E o momento em que o Sol já não estava mais clareando e sim agora a Lua, as pessoas chamavam de noite. E foi assim que a gente começou a contar o tempo. Então, a gente contou o tempo assim, quando o Sol nascia até o momento que o Sol ele ia se deitar, a gente tinha um dia. Aí quando a lua aparecia e começava a escuridão, aí nós tínhamos a noite e assim começaram-se a contar o tempo. Uma outra coisa super importante é que as pessoas olhavam para o céu para descobrir se era período de chuva, período de seca, quando é que dava para plantar, quando é que já não dava mais para plantar porque não ia chover mais. Até hoje é muito comum que pessoas mais velhinhas, idosos, eles saibam essas informações. Existem pessoas que elas, ao olhar para o céu, elas sabem dizer se vai ter ainda chuva, se não vai ter chuva, quando é que o período de chuva começou, quando é que ele vai acabar. Então, existem muitas pessoas que ainda têm esses conhecimentos. Uma outra questão é que eles perceberam que em vários momentos do mês a lua ela tinha um tamanho diferente. Eles perceberam que tinha alguns momentos do mês que a lua ela era cheia, que ela era bem redondinha. Já tinham outros períodos do mês que ela era lua que a gente chama de nova, que é aquela lua que é só uma pontinha fininha. E eles iam percebendo que a lua ela ia mudando de acordo com o período do mês. E aí, com isso, eles começaram a também usar isso como forma de contar o tempo. Então, percebam como a observação do céu foi super importante para os primeiros homens, para os homens da antiguidade. E olhar para o céu também foi super importante para aqueles homens que estavam de navio, rodando para as Índias, depois indo para o Brasil, no caso vindo para cá. Observar o céu foi super importante para esses homens que ficavam andando de navios de um lugar para o outro, eles ficavam observando as estrelas. E aí, com isso, eles conseguiam se orientar. As pessoas que estudam e que observam o céu hoje em dia são chamadas de astrônomos. Os astrônomos, eles fazem a astronomia. A astronomia é a ciência que estuda o céu e os seus astros. Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre o universo, como é que ele funcionava. E eles acreditavam que o Sol, ele se movia, ele girava ao redor da Terra. Então, as pessoas acreditavam que a Terra ficava paradinha e quem se movia era o Sol. Por quê? Porque durante o dia o Sol ele vai se movendo, né? A gente pensa que é o Sol que está se movendo. Então, as pessoas nesse tempo acreditavam que, olha, se o Sol ele nasce de um lado e ele vai se pôr do outro lado, então quer dizer que é ele que se mexe. Então, o Sol ele gira ao redor da Terra. Então, isso vai ser chamado de geocentrismo, que é a crença de que o Sol e as estrelas, elas giram ao redor da Terra. Depois de muito tempo mesmo, um cara chamado Galileu Galilei, ele gostava muito de observar o céu. E ele usava uma luneta. E aí o Galileu Galilei, ele teve uma ideia, ele disse, não é o Sol que gira. Na verdade, quem está girando é a Terra, é porque a gente não sente. Então, o Sol ele tá lá paradinho na dele. Quem está girando somos nós. A Terra é que gira ao redor do Sol. Não é o Sol que gira ao redor da Terra. E aí o Galileu começou a falar sobre isso. Quem gira é a Terra, o Sol não está girando.
E ele também descobriu outros planetas em um momento em que as pessoas não sabiam muita coisa sobre o universo. As pessoas não sabiam a quantidade de planetas que tinham no universo. Elas não sabiam muita coisa. E aí o Galileu começou a falar. As pessoas acreditavam que só tinha a Terra como planeta. Então, começaram a descobrir outros planetas. Ele começou a dizer que a Terra é quem girava ao redor do Sol. E aí as pessoas ficavam, Galileu, tu tá mentindo. Galileu, para de falar mentira. E ele teve que se desculpar e dizer que ele realmente estava mentindo. Porque ele estava sendo acusado de um crime, ele estava fazendo uma mentira muito cabulosa dizendo isso e as pessoas não queriam aceitar. E, se você continuar falando que é a Terra que gira ao redor do Sol, então você vai ter problemas. Você vai ser levado para a justiça, você vai ser julgado e é bem possível que você acabe morrendo. Porque isso é uma mentira muito cabulosa. E o Galileu teve que dizer que era mentira para poder sobreviver. Ele disse, não, estão mentindo, galera, é mentira. E aí, depois disso, um cara chamado Kepler, ele conseguiu provar matematicamente que sim, era verdade, que Galileu sempre esteve certo. De que é a Terra que gira ao redor do Sol. Que é aquele movimento que a gente estudou em geografia, que é o movimento de translação. Lembra que a gente descobriu que a Terra faz pelo menos 2 movimentos, o movimento de rotação, que é aquele que ela faz ao redor de si mesma, e o movimento de translação, que é aquele que ela faz ao redor do Sol. E aí o Kepler conseguiu provar que sim, o Galileu estava falando a verdade. E aí essa ideia de que a Terra é quem gira ao redor do Sol, a gente vai chamar de heliocentrismo. Hoje a gente já não acredita mais, é claro, a gente conseguiu provar que o geocentrismo, que é a ideia de que o Sol é que gira ao redor da Terra, ele já não é mais verdade. Que já conseguimos provar que não faz sentido. E que, na verdade, o que faz sentido é o heliocentrismo, que é a Terra girando ao redor do Sol. Não só a Terra, mas os outros planetas também, né? Depois de um tempo a gente começa a descobrir, então, que além da Terra, todos os outros planetas eles vão girar ao redor do Sol. Até também, antes do Galileu, tinha um cara chamado Copérnico. O Copérnico também fez essa afirmação. Ele também disse que esse negócio de que é o Sol que gira ao redor da Terra estava errado. Que, na verdade, quem gira é a Terra, né? O Sol ele fica paradinho, quem vai girar é a Terra. O Copérnico falava isso. Só que quem ganhou mais fama falando sobre isso foi o Galileu, porque o Galileu achou o máximo, era uma descoberta muito grande e ele queria contar para todo mundo. Ele acabou se ferrando lá, levou uma pressão e teve que dizer que era mentira, ele teve que dizer que não tinha nada a ver. Mas depois a gente conseguiu provar que ele estava corretíssimo. Tá vendo? O Galileu ia entrar numa fria. E aí, com as ideias de Copérnico, ele também começou a acreditar nisso, de que era a Terra que girava ao redor do Sol, e ele começou a pesquisar sobre isso, observar o céu, e aí ele provou, né? Ele disse, olha, quem gira é a Terra, a gente tá falando errado, a gente tá errado aqui. E aí, só que a galera não queria escutar, né? Porque era uma coisa muito assim, sabe? Muito... E a galera não queria escutar. Aí, eles tiveram que dizer, botaram Galileu na parede, disseram, vai parar de falar mentira, Galileu. A gente quer mentira, não. Se você ficar com mentira, vai pra forca. Então, presta atenção. E aí, ele teve que mentir, é claro. E aí, o Galileu, ele escreveu um livro contando tudo o que ele acreditava. Só que ele fez esse livro como se fosse uma historinha de ficção. Então, a galera lia o livro e dizia assim, Galileu tá falando aqui um monte de coisa. Vamos lá falar com ele. Galileu tá com mentira dentro do livro aqui, Tá querendo enganar a gente. Aí eles foram lá falar com Galileu, né? Que Galileu tinha contado tudo no livro. Aí o Galileu falou, não, isso aí é historinha. Eu não acredito nisso não. Quem acreditam são os personagens. Isso aí é tudo ficção. Eu não tô mais falando essas coisas. Só que depois o Kepler, ele conseguiu provar de que sim, era verdade que a Terra girava ao redor do Sol. E estamos aí agora, nós acreditamos no heliocentrismo, que é essa ideia que o Galileu defendeu, que o Kepler defendeu e que o Copérnico defendeu, que eram pessoas super importantes do período, muito inteligentes.
As pessoas que acreditavam no geocentrismo, que era dizendo que a Terra ficava no centro de tudo e todas as coisas giravam ao redor da Terra, elas colocavam sempre aqui, ó, tá vendo? Percebam que a Terra que fica no centro e que tudo tá girando ao redor da Terra. Tá vendo que a Terra é o mais importante aqui. E agora, depois que a gente tem a descoberta do heliocentrismo, a comprovação de que, na verdade, quem gira é a Terra e que o Sol fica paradinho, aí a gente já tem aqui, ó, mais conhecimentos, ó. Tá vendo? O Sol tá aqui e aqui a gente tem a Terra girando, ó. A parte que está viradinha para o Sol é a parte do dia, tá vendo, ó? E a parte que não está viradinha para o Sol é a parte da noite no planeta, tá vendo? E aí ela vai se movendo ao redor do Sol, que a gente acredita hoje que é o heliocentrismo. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, eu adoro esse assunto. Galileu Galilei era uma das pessoas que eu tinha mais curiosidade na escola, quando eu comecei a descobrir coisas sobre o Galileu. Eu achava o máximo ele ficar observando o céu e ele ter sido, além do Copérnico, uma das primeiras pessoas a dizer que a Terra é que girava ao redor do Sol. Eu achava o máximo isso. Bom, vejo vocês na próxima aula. Beijinhos!